Que tal comer insetos? Pode parecer estranho à primeira vista, mas acredite ou não, muitos insetos são comestíveis e talvez podem ser até mesmo deliciosos. E esses pequeninos são uma fonte incrível de proteínas, vitaminas e minerais. E não é só isso, são também uma alternativa sustentável e nutritiva à carne tradicional. Será que os insetos serão o alimento do futuro? Vamos descobrir agora. Então, já marque sua presença na nossa legião, dando uma mordida no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá! Para a maioria das pessoas, a experiência de comer insetos parece desagradável. Algumas pessoas não conseguem superar o esmagamento da casca, o esmagamento das tripas ou as perninhas que ficam presas entre os dentes. Mas saiba que a sustentabilidade não é o único benefício de comer insetos. O conteúdo de proteína pode ajudar a conquistar os viciados em academia. Acredite ou não, as empresas já estão entrando no mercado para fanáticos por fitness com o desenvolvimento do Pod Cricket. Os grilos terrestres fornecem um verdadeiro golpe nutricional. Eles têm mais ferro que espinafre, mais cálcio que leite e mais vitamina B12 que salmão ou carne bovina. Os grilos crescem 10 vezes mais rápido que o gado e consomem 12% menos ração por unidade de peso. Além disso, novas pesquisas indicam que a criação de grilos requer muito menos água e emite apenas uma pequena fração do gás carbônico da agricultura convencional. Se algum dia você ficar perdido na selva equatoriana e com o estômago roncando, não se preocupe, simplesmente quebre um galho de uma árvore. Se você tiver sorte, várias formigas marrons claras sairão. Esses saborosos pedaços são chamados de formigas limão e, quanto ao sabor, a pista está no nome. O ácido fórmico em seu corpo deixa um sabor suave e cítrico, tornando um ótimo alimento equatoriano e um tempero ainda melhor. Muitas pessoas acham que os insetos estão além do que podem aceitar. No entanto, as baratas são uma boa fonte de proteína e estão sendo criadas em fazendas ao redor do mundo, principalmente na China. Relatórios recentes surgiram afirmando que elas são uma droga milagrosa e atualmente estão sendo transformados em pó para serem usados em vários tratamentos, inclusive como remédio para queimaduras. Elas são fáceis de criar e guardar, mesmo depois de um desastre nuclear. Dizem que tem gosto parecido com o de frango gordo, mas também tem um sabor que fica por um tempo na boca. No Japão, os bichos da seda costumam ser servidos cozidos em molho agridoce feito com molho de soja e açúcar. Na Tailândia, o bicho da seda assado é frequentemente vendido em mercados abertos. Porém, não é apenas no Sudeste Asiático que esses pequeninos carnudos são comidos. Os bichos da seda também foram propostos para cultivo pelos astronautas como alimento espacial em missões de longo prazo. Isso ocorre porque são relativamente fáceis de cultivar e têm um sabor suave e salgado. Esses insetos estão sendo criados comercialmente por diversas startups empreendedoras. À medida que mais cultivadores de bicho da seda entrarem no negócio, a concorrência certamente reduzirá o preço, tornando-os ainda mais sustentáveis. Muitas espécies de insetos aquáticos gigantes podem atingir a 2,5 centímetros de comprimento quando adultos, e os membros do gênero Letoceros podem atingir quase 5 centímetros de comprimento. Por causa disso, são como um banquete para outros insetos. Dizem que se você os comer crus, tem um cheiro e sabor parecido com maçãs silvestres. Quando são cozidos no vapor, ficam com a textura de peixe, mas ainda tem aquele cheirinho frutado. Você teria coragem de experimentar? As cigarras são bem conhecidas por aparecerem em grandes números em certas épocas do ano, às vezes até milhões por área. Os nativos americanos costumavam pegá-las e assá-las antes de comer, mas agora são consumidas em várias partes do mundo em diferentes receitas. Atualmente, em vez de serem criadas para comer, as cigarras são mais como uma comida que você encontra ocasionalmente. Mas isso pode mudar em breve, já que as cigarras cobertas de chocolate estão ficando populares e dizem que são muito gostosas. Também conhecidas pelo seu nome encantador de gorgulho da palmeira vermelha, mas também conhecidas como besouro do focinho, estas criaturas, na sua forma de larva, são uma iguaria em partes do Sudeste Asiático. Ricos em proteínas, são uma das muitas espécies de larvas de besouros comestíveis e supostamente têm gosto de bacon quando assados ou cozidos no vapor. Esses animais são intimidantes de se olhar, mas acredite ou não,
Também podem ser deliciosos de saborear. Escorpiões grandes, como um imperador negro, são servidos como espetinho. Relatos dizem que eles têm um gosto semelhante ao de caranguejos de casca mole ou de pedaços de lagosta fina. O Bugs Café em Siem Reap os serve em saladas e em cima de cupcakes. Vale a pena provar se você estiver com fome nos templos de Camborra. Ainda em Camborra, acredita-se que as tarântulas aumentam a virilidade, o que parece ser um problema importante para resolver para os moradores locais. No entanto, o gosto pode ser adquirido. Quando você come, os estômagos e órgãos realmente estouram na boca. O Bugs Café, que já falamos antes, também oferece donuts de tarântula, se você gosta um pouco de aventura, é claro. E você pode comprar até tarântulas zebras enlatadas na Amazon, se tiver uma assinatura Prime. Esses pequeninos são uma fonte de líquido do que de comida, já que tudo o que comem é seiva de planta. Ao fazerem isso, deixam um rastro de melada açucarada, que as formigas servem como leite. Esta substância, semelhante a um doce, é coletada por pessoas no México e no Oriente Médio. De acordo com os aficionados, a melada do pulgão pode ter sabor amargo ou doce, dependendo das plantas de que se alimenta. Tecelões de orbes douradas, também chamadas de aranhas bananas nos Estados Unidos, são famosas por suas teias enormes e sua cor amarelo brilhante. Apesar de parecerem perigosas, não representam tanto perigo quanto se imagina e são encontradas comumente nos Estados Unidos, na Austrália e em outros lugares do mundo. Dizem que são deliciosas, quando assadas têm o sabor de nozes e patê. Porém, atualmente não é possível cultivar esses belos insetos em grande escala, porque tem a tendência de se atacar mutuamente. Assim, continuam sendo um prazer delicado em vez de um alimento principal em dietas ricas em proteínas. Apesar de serem mais conhecidos como grilos bush, as esperanças são na verdade parentes mais próximos dos gafanhotos. Assim como esses outros parentes saltitantes deles, eles são comidos praticamente em todos os lugares onde são encontrados. David Grasser, um extraordinário amostrador de insetos, diz que o sabor deles é algo entre frango e camarão. Os grilos selvagens são facilmente criados e agora constituem uma parcela saudável do mercado de grilos comestíveis. Esse impressionante inseto é chamado de besouro veado, devido às mandíbulas que os machos usam para lutar durante o acasalamento, que se parece com os chifres de um alce. Os besouros veados são os maiores insetos terrestres da Europa, mas curiosamente não são geralmente consumidos no continente. No entanto, no México e em outros países são a iguaria comum, com um sabor crocante e semelhante ao da carne. No Japão, suas larvas são vendidas com coberturas de chocolate como presente do Dia dos Namorados. Comumente conhecido como percevejo, o piolho da madeira é um dos poucos tipos de crustáceos que vivem em terra. Isso significa que comer um desses é basicamente como comer caranguejo ou lagosta. Se acreditar nisso nos ajuda a salvar o planeta, pode valer a pena. Esses pequeninos comestíveis preferem o solo úmido sob as rochas ou o solo rico em nutrientes e fértil sob pedaços apodrecidos de floresta. Como a maioria dos alimentos silvestres, são mais saborosos quando assados ou fritos e têm sabor de camarão. Além de serem considerados uma praga bíblica, esses insetos também são uma incrível fonte de proteína. Eles são ricos em fibras alimentares e contêm principalmente gorduras insaturadas, além das vitaminas A, B12, riboflavina e outros minerais importantes. Ao longo da história, eles têm sido um problema para os agricultores, causando danos às colheitas. Então, que tal se vingar assando e comendo alguns deles? Dizem que tem um sabor semelhante a sementes de girassol torradas. Até agora, a maioria dos insetos mencionados aqui eram comuns e fáceis de encontrar, o que os torna ideais como alimentos diários. No entanto, há uma iguaria rara originária do continente africano, a rainha dos cupins. Os soldados cupins são amplamente apreciados e consumidos em todo o mundo, mas pouquíssimas pessoas já experimentaram uma rainha de cupins. Essas rainhas são extremamente difíceis de encontrar, mesmo para coletores experientes, e muitos podem passar a vida inteira sem encontrá-las. Quando encontradas, as rainhas de cupim são altamente respeitadas devido ao seu tamanho e ao valor nutricional excepcional que oferecem. Elas são utilizadas na alimentação de crianças na Zâmbia,
culinária e em práticas medicinais em países como Camarões. A forma tradicional de consumir a rainha dos cupins é cortando sua cabeça e engolindo sem mastigar. Não há maneira comercial de cultivar ou colher esses cupins reais, pois muitas vezes é necessário destruir montes inteiros para encontrá-los. Talvez seja melhor não transformar esses insetos em participantes regulares de nossas refeições, não é mesmo? Agora eu quero saber de você, qual desses insetos saborosos que te mostrei agora nesse vídeo te deixou com água na boca? Pode falar a verdade. Bom, já que você acabou de conhecer os insetos que você pode comer, que tal conhecer agora os alimentos mais caros do mundo? Eu vou deixar esse vídeo agora aparecendo aqui na tela, então clica agora e vai lá conferir. É isso, e até a próxima, curioso!